Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Raciocinese. Hoje mais um vídeo para minha série da playlist Extras. O tema do vídeo de hoje é a Covid-19. Eu não sou da área médica e aí você deve estar se perguntando, bom, porque já que você não é da área médica, não é da área da saúde, por que você está fazendo um vídeo sobre Covid? Eu resolvi fazer esse vídeo, me arriscando inclusive, porque eu percebo que existe muita desinformação por parte principalmente de quem deveria mais informar a população. E eu tenho uma habilidade adquirida ao longo de anos como professor universitário, que é a de explicar as coisas de uma forma didática. Tá? Pelo menos os meus alunos dizem que as minhas aulas são didáticas, vou acreditar neles. Então eu resolvi fazer esse vídeo como uma forma de tentar ajudar a esclarecer, e aí eu vou fazer uma analogia aqui que talvez seja interessante para você entender algumas coisas sobre o que está acontecendo com essa questão de fármacos relativos à Covid. Tá? Bom, sem delongas, vamos lá. Vou começar aqui falando sobre qual é o tema central da Covid-19 no Brasil e no mundo. O tema central, além, logicamente, das mortes, diz respeito ao potencial colapso do sistema de saúde, tanto da rede pública como da rede privada, no caso brasileiro. E por que isso acontece? Em primeiro lugar, vamos falar lá sobre a questão da taxa de transmissão ou taxa de contaminação da Covid-19. No início da pandemia e até hoje se faz muita comparação com relação à influenza H1N1. E a taxa de transmissão da Covid-19 ela é 70% maior do que a taxa de transmissão da influenza H1N1. Então, enquanto a influenza H1N1 tem uma taxa de 1,5, a Covid-19 tem uma taxa de transmissão de 2,5 a 3. O que significa isso? Significa que de cada 10 pessoas infectadas com H1N1, você tem o potencial de contágio de outras 15 pessoas, enquanto que na Covid-19, a cada 10 contaminados, você tem lá o potencial para serem infectadas outras 25 a 30 pessoas. Então, só essa diferença já é uma questão alarmante sobre o risco que é essa doença. Só para ilustrar como é que é essa taxa de transmissão, eu fiz uma simulaçãozinha aqui de caso pessoas fossem expostas da mesma forma ao H1N1 e a Covid-19 em 12 fases. Eu subdividi em 6 fases no primeiro momento, depois o agregado lá em 12 fases. Tá? Então olha lá, nas 6 primeiras fases, se as pessoas forem infectadas igualmente, tiverem expostas às mesmas condições por H1N1, você teria 80 pessoas infectadas por H1N1 e 988 pessoas infectadas pela Covid-19. Considerando as 12 fases da doença, da simulação aqui, o que aconteceria? Nós teríamos 912 pessoas contaminadas por H1N1 e 241.220 pessoas contaminadas pela Covid-19. Outro ponto-chave para a gente entender as diferenças entre H1N1 e a Covid-19, aliás, é uma doença sem paralelos, talvez, aqui no mundo, tanto que é uma pandemia, diz respeito à questão das manifestações dos sintomas. Então você tem lá 30% de pessoas que são assintomáticas na Covid-19. E essas pessoas continuam transmitindo o vírus, mesmo não manifestando nenhum sintoma. Tem também 50% de pessoas com sintomas leves. Essas pessoas eventualmente vão precisar ser afastadas, eventualmente não, certamente serão afastadas do trabalho, ficarão em casa, cumprirão lá o isolamento no período da doença e eventualmente vão ter lá uns sintomas bem leves, uma síndrome gripal, algo parecido com isso.
O grande problema da Covid-19 são os 20% de infectados que têm sintomas ditos severos, que precisarão, em algum momento, de hospitalização. Essa hospitalização pode ser apenas por uma questão de sintomas menos agressivos, mas entre 5% e 15% desse número de infectados totais, você terá entre 5% e 15% que precisarão de unidade de tratamento semi-intensivo ou intensivo. O que significa? Que essas pessoas vão ocupar leitos de tratamento de semi-intensivo e intensivo. E o ponto-chave aqui, além da questão dessa taxa de ocupação de UTI que vai acontecer por causa desses sintomas, é que 0,6% é a taxa de letalidade da doença. Eu procurei dados mais atualizados, esse dado é de agosto do ano passado, não considera as variantes, então pode ser que pelas variantes, é muito provável que pelas variantes essa taxa de letalidade tenha aumentado para 1%, para 2%, eu não consegui encontrar. Se você conseguiu encontrar, por favor, coloque aqui nos comentários para me avisar, eventualmente eu faço outro vídeo com essa taxa atualizada, mas eu vou considerar essa taxa de 0,6%, tá? E aí você fala assim, bom, e daí? E daí o seguinte, lembra desse gráfico que eu acabei de mostrar lá? Com 0,6% de letalidade, supondo que a H1N1 tivesse 0,6% de letalidade, e não tem, daqui a pouco você vai ver, tá? 0,6% de 912 pessoas infectadas corresponderia a 5 mortes. 0,6% de 241.220 pessoas, isso corresponde a 1.447 mortes. Então aí você consegue enxergar o efeito da chamada curva exponencial. E aí, como eu disse, a taxa de letalidade da H1N1 não é de 0,6%, a taxa de letalidade da H1N1 é de 0,01%. Que significa dizer que cada 10 mil infectados, apenas uma pessoa morrerá. Se essa taxa de letalidade da H1N1 fosse aplicada à Covid, aquelas 241.220 pessoas infectadas representariam apenas, por favor aqui, com todas as desculpas aqui com o uso da palavra apenas, tá? Seriam apenas 24 mortes. 24 mortes com 0,01% é uma coisa, 0,6% causando 1.447, quase 1.450 mortes, só por aí a gente vê que a coisa é bastante complicada. Bom, como a combinação aí dos piores cenários, você tem uma taxa de contágios elevada e uma taxa de letalidade elevada. Ou seja, você tem a tempestade perfeita. Nesse cenário de tempestade perfeita, nós, quando eu falo nós, eu estou falando nós como sociedade, precisamos adotar algum tipo de medidas de restrição de circulação das pessoas. Vai fechar o comércio, vai fechar os shoppings, vai proibir eventos públicos e privados que tenham aglomerações, vai fechar as escolas, as universidades. Por quê? Porque se ficar tudo aberto, funcionando normalmente, o risco de você ter uma contaminação em escala acelerada é muito grande. E aí você tem um problema, né? Uma coisa é você tomar medidas de restrição com 241.000 pessoas infectadas, então esse é um problema, tá? Outra coisa é, quanto mais demora, você vai ter lá potencialmente 627.000 pessoas infectadas, e aí olha o problema, né? Aplica 0,6% a esse número de pessoas. Se demorar mais, você vai ter lá 9.450.000 pessoas infectadas, aí você toma a medida restritiva, mas aí você já está num ponto alto demais da curva. E se tiver 23,5 milhões de pessoas infectadas, o problema é ainda maior. Então, só para citar uma comparação, a Nova Zelândia tomou medidas duríssimas de isolamento social quando estavam lá em 2.600 mortes. Então, em 2.600 mortes, a Nova Zelândia tem, até
pouco tempo que eu vi, pelo menos registrado, 26 mortes. Tá? Então, daí já dá para entender o que realmente funciona como medida de contenção, as chamadas medidas não farmacológicas de contenção aos danos causados pela Covid-19. Vamos voltar lá na taxa de letalidade de 0,6%, e aí é importante ressaltar que essa taxa vai aumentar significativamente nas pessoas acima de 60 anos e vai aumentar significativamente entre as pessoas que têm as chamadas comorbidades, que têm hipertensão arterial, que têm diabetes, que têm problemas respiratórios crônicos, problemas cardíacos, etc, etc, etc. Tá? Então isso vai aumentar. E no Brasil a gente tem um drama adicional, que é o drama da desigualdade. Então, se você observar os dados que saíram recentemente, nas pessoas que foram internadas nas UTIs para tratamento de Covid, você teve 29,7% de pessoas que morreram em hospitais privados e você teve 52,9% que morreram nos hospitais públicos. Então você tem o fator idade, você tem o fator comorbidade e você tem o fator desigualdade como situações que agravam a taxa de letalidade da Covid-19. Mas vamos trabalhar com esse índice global, que é o índice que eu tenho, de 0,6%, que eu tenho não, que foi o estudo divulgado, que foi inclusive considerado pela Organização Mundial de Saúde como o índice correto. Imagina 1.000 pessoas contaminadas pela Covid-19. Então estou mostrando aqui uma ilustraçãozinha aqui, pode contar aí, tem 1.000 pessoinhas ilustradas nessa imagem que você está vendo aqui. Dessas 1.000 pessoas, aproximadamente 300 pessoas serão assintomáticas. 200 pessoas precisarão de atendimento hospitalar de alguma natureza, sendo que dessas eu vou trabalhar com um maior número, 150 precisarão de terapia semi-intensiva ou intensiva. Dessas 150 pessoas, 6 vão morrer. Então, toda vez que você se expõe a qualquer tipo de aglomeração, seja porque você pegou um transporte público lotado, seja porque você está no escritório fechado, seja porque você foi em um barzinho para comemorar com os amigos que você está cansado de pandemia, que você foi no restaurante com a sua esposa ou com o seu marido, ou você fez uma reunião entre os seus parentes e um deles estava lá contaminado e era um daqueles 30% de assintomáticos e você não sabia. Eu não estou fazendo aqui julgamento moral de valor, não estou fazendo nenhum tipo de julgamento. Estou falando assim, qualquer que seja a razão pela qual você se expõe ao risco de contaminação, você tem 6 chances em 1.000 de vir a morrer por causa da doença. 6 chances em 1.000, você vai dizer, 6 em 1.000 é pouco. Pode ser que seja, tá? Mas deixa eu fazer aqui uma comparação. Certamente você deve ter ouvido falar num negócio chamado roleta russa. O que é roleta russa? Roleta russa você tem um revólver, como esse que está aparecendo aqui do lado, e esse revólver tem um tambor com espaço para 6 balas, mas em vez de 6 balas a pessoa coloca lá uma bala. Aí a pessoa vai fazer uma brincadeira, se é que se pode chamar essa coisa imbecil de brincadeira, que é a pessoa colocar uma bala, gira o tambor, fecha o tambor, aponta contra a cabeça e atira. Então a pessoa que faz essa brincadeira tem uma chance em 6 do tambor parar justamente com a bala na posição do disparo e a pessoa, ao apertar o gatilho e disparar contra a própria cabeça, morrer. Tá? Por que diabo a pessoa faz esse tipo de brincadeira? Eu não faço a mínima ideia. Tem que, pensar numa explicação psicológica, psiquiátrica, sociológica, antropológica, não é o foco aqui. Tá? Mas eu vou pegar esse exemplo e vou fazer uma brincadeira aqui com você, bem menos perigosa, mas que serve para a gente entender a gravidade da coisa. Se você se expuser ao risco de pegar a Covid-19, é como se você tivesse diante de você não um, mas 28 revólveres. Desses 28 revólveres, um apenas tem uma bala, então você tem 27 revólveres sem bala nenhuma,
e um revólver com uma bala. Tudo bem? Então olha lá, vou fazer uma brincadeira aqui com você. Vai, pega lá, tá vendo aí na tela. Escolha um desses revólveres que você tá vendo aí na tela. Se precisar, pausa o vídeo. Escolheu? Ótimo. Agora escolha o respectivo tambor que pertence a esse revólver. Olha aí, escolhe o tambor. E desse tambor que está aí, você escolheu, que pertence àquele revólver, você vai escolher uma posição para você disparar ilustrativamente aqui contra a sua própria cabeça. Tudo bem? E aí, será que você deu sorte? Eu vou revelar aqui para a gente ver o que aconteceu. Então olha lá. Pronto, apareceu aqui. Então olha lá. Se você escolheu a 20ª arma e do tambor da 20ª arma você escolheu a 6ª bala, você morreu. Agora, se você escolheu qualquer uma das 167 outras posições, tá? Na verdade, eu te dei uma chance a mais, tá? Porque a Covid-19 ela é 0,6%. Então, é uma regra de 3 aqui, né? Então, você tem 6 chances em 1000 de morrer, uma chance em X. Uma regra de 3 aqui, estou pensando nisso aqui agora, vai estar aparecendo aqui na geração de caracteres, mas eu estou fazendo aqui de cabeça, tá? Então, 6 chances em 1000, uma chance em X. 6x é igual a 1 vezes 1000, x é igual a 1000 dividido por 6, x é igual a 166,67, uma dízima, tá? Então fica 167. Então é uma chance em 167 de quem pegou o Covid de morrer. E aqui na nossa brincadeira, você tem uma chance em 168 do tambor de ter escolhido exatamente a arma, e daquela arma você ter escolhido exatamente aquele tambor que tem uma bala e colocou exatamente a bala naquela posição e morrer, tá? O que é que significa isso? Significa que se você pegou o Covid e não morreu, você não morreu não é porque você tomou cloroquina, porque você tomou ivermectina, azitromicina, zinco, vitamina D, porque você fez tratamento com ozônio no fiofó, porque você tomou leite condensado, balinha de hortelã, tomou própolis, comeu chiclete, ou comeu feijão abençoado pelo pastor, ou a água abençoada pelo pastor, ou porque você deu 7 pulinhas na ondinha do Réveillon lá na virada do ano. Não é por causa disso que você não morreu. Você não morreu porque você tinha 166 chances em 167 de não morrer. E uma chance em 167 de morrer. Então é uma questão estatística. Por isso que esse é o grande problema do que está sendo dito aí, infelizmente, por quem deveria estar propagando a informação correta. Então, quando as autoridades vêm a público dizer que a cloroquina ou a ivermectina ou qualquer outro fármaco cura a Covid-19, está enganando a população, não é verdade. Tá? De cada 1000 pessoas que pegaram a Covid, 994 vão sobreviver, isso é estatístico. O problema são exatamente aquelas 6 pessoas que foram sorteadas para morrer e a ciência ainda não sabe por que diabo aquelas 6 pessoas em 1000 morrem. Tem estudos que estão falando em fatores genéticos, tem um estudo que está falando que ativa um vírus pré-histórico, tem várias coisas sendo estudadas, mas ainda não foi identificada a real causa. Então, se for uma questão genética, você não sabe ainda, pode ser que eu estou falando isso aqui, daqui a uma semana surge um estudo explicando exatamente qual é o fator genético, e aí você, cercando lá aquele fator genético, você acabe com as mortes das pessoas. Mas por enquanto ainda não tem a solução, ainda não se sabe exatamente a causa daquelas 6 pessoas virem a morrer por causa de serem infectadas por Covid em 1000, tá? Bom, daí você pensa, continua insistindo, não, mas 6 em 1000 é pouca coisa, né? Para parar a economia, para fechar tudo, comércio, estrangular, fazer as pessoas, aquela falsa dicotomia, ou as pessoas morrem da Covid ou morrem de fome, e é uma falsa dicotomia. Depois eu vou fazer um vídeo explicando
sobre essa questão da falácia, da falsa dicotomia nesse caso. Então, tudo bem, então vamos pensar que você acha que seja pouca coisa. E se 100 milhões de brasileiros forem infectados, o que vai acontecer? 100 milhões com uma taxa de 0,6% significa que 600 mil pessoas morrerão. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Se os 210 milhões de habitantes forem infectados, isso significa 1.260.000 mortos. Se estamos em mais de 472.500 mortos até hoje, estou aqui olhando os dados do CONAS. O CONAS, hoje é dia 6 de junho, está sendo gravado aqui num domingo, com os dados de sábado do CONAS lá. Tá? Que o CONAS é o Conselho Nacional das Secretarias de Saúde dos Estados, que estão fazendo a congregação desses dados. Fazendo uma conta ao contrário aqui, se 472.500 pessoas estão mortas, isso significa que há o potencial de que 78.750.000 pessoas podem ter sido contaminadas. E os registros oficiais falam em menos de 17 milhões. Olha o potencial de subnotificações que nós temos, em função dos 30% de assintomáticos, e em função de nós não termos uma política de testagem em massa, como está acontecendo em vários países do mundo. Tá? Outra coisa, 100 milhões de pessoas infectadas representam 15 milhões de pessoas que ou precisaram ou vão precisar de UTI, vão precisar de tratamento intensivo. E aí que acontece aquele colapso do sistema de saúde público ou privado que já aconteceu em vários momentos. E aí os governadores, prefeitos fecham a cidade, aí diminui as taxas de contaminação, diminui as mortes, aí abre de novo, aí depois volta a subir as taxas, volta a subir o número de mortos. Quanto mais pessoas forem expostas ao mesmo tempo, maiores são, portanto, os riscos de faltarem leitos de UTI. E aí não importa se é da rede pública ou se é da rede privada. Você pode ter o melhor plano de saúde, pode ter acesso ao melhor hospital particular. Se você estiver lá faltando ar e estiver superlotado o hospital, você vai chegar lá no hospital, no seu hospital de grande renome, e não vai ter leito para você ser atendido. Você pode ter o plano de saúde, o hospital, pode ter lá um mandado judicial dizendo que não, essa pessoa tem direito ao acesso, só que não tem o recurso. Então você vai morrer por falta de recurso porque não terá leito disponível. Além disso, maiores são as chances de faltarem, por exemplo, os chamados kits de intubação. Isso já aconteceu em algum momento. Tá? A gente teve lá pessoas que foram obrigadas assim, chegaram sem ar para morrer e aí foram amarradas à cama de UTI, ao leito de UTI e entubadas à força. Olha a barbaridade que é isso. Nós chegamos a viver esse tipo de situação no nosso país. Faltar kit intubação, que é um negócio cuja tecnologia existe há décadas, sei lá, talvez um século, tá? E aí faltaram os kits de intubação. Pode ser você que seja a pessoa contaminada por essa doença, então você está se expondo, mas ao você se expor, você também está expondo os seus pais, eventualmente os seus avós, mas também você pode estar expondo o seu primo, o seu irmão, a sua irmã, sua prima, sua cunhada, seu cunhado. Você pode estar expondo os seus filhos. Então a gente tem dados estarrecedores que têm saído, por exemplo, que como a população de 60 anos ou mais já foi vacinada, a maioria delas, principalmente nos locais, nas cidades que têm grandes aglomerações, essas pessoas já foram vacinadas. E a notícia estarrecedora que está acontecendo é que o número de pessoas com menos de 60 anos intubadas já é maior do que as pessoas com mais de 60 anos. Então, se não tivessem as vacinas chegado a essas pessoas mais velhas, a gente possivelmente estaria vivendo uma situação dramática. Né? A gente está lá com um platô de 1.800 a 1.900 mortes há pelo menos aí um mês e meio, né? Com a média móvel.
E se não fossem essas vacinas que chegaram a essas pessoas mais velhas, possivelmente a gente teria com 3.000, 3.500, 4.000 mortes. Tá? Tem cada vez mais crianças e adolescentes que estão sendo acometidas pela doença. Esse é um ponto complicado também. E toda vez que a gente está se aglomerando, está se expondo, cada um de nós, e aí o país inteiro se expondo, se aglomerando, a gente tem o potencial do surgimento de novas variantes da doença, como aliás aconteceu lá no estado do Amazonas, com a variante P1. Assim como surgiu a P1, que é uma variante mais transmissível e mais letal, a gente pode ter outras variantes que sejam ainda mais transmissíveis, que podem acometer pessoas cada vez mais jovens, podem acometer crianças. Então a gente tem, assim, acho que 799, aqui vai aparecer daqui a pouco aqui o número, né? 779 era o número que eu tinha na cabeça, crianças que já tinham morrido até aquela data lá da reportagem por Covid-19. Assim, quase o número que foi prospectado para o país inteiro morrer, que era o número mágico lá de 800 pessoas, que era o número de H1N1. Tá? Então só de crianças já morreu quase o número que foi prospectado para o país inteiro daquela doença. Então essas novas variantes podem criar um cenário para você ter um vírus que seja, por exemplo, mais resistente, de tal maneira que as vacinas não façam efeito. A gente tem esse risco de repente, ter uma super variante que o nosso organismo receba lá a vacina da AstraZeneca, Pfizer, Coronavac, Butanvac, sei lá, qualquer vacina, e de repente aquela variante é tão potente, tão poderosa, tão resistente, que o nosso organismo simplesmente não reage. E aí a gente pode ser infectado, pode ter uma super variante e contaminar pessoas mais jovens e aumentar a taxa de letalidade. Tá? Ponto importante, é dificílimo desenvolver antivirais eficazes. É muito raro você ter antivirais que funcionem efetivamente. A lista de doenças causadas por vírus para os quais não há remédio é imensa. E algumas são velhas conhecidas nossas, a gente já convive há muitas décadas com essas doenças. Então tem lá sarampo, catapora, cachumba, rubéola, tá? São doenças que a pessoa é acometida, tem lá uma taxa baixíssima de letalidade, mas aí a doença dá lá o período de incubação, não lembro se é 2, 3 semanas e passa. A raiva, por exemplo, a raiva leva a danos permanentes no sistema nervoso. Não tem antiviral para isso. Tá? A pessoa foi mordida por um cão que acha que é raivoso, vai lá tomar uma injeção antitetânica, antirrábica, né? Antirrábica, corre lá tomar antirrábica para evitar que a doença se desenvolva. Se desenvolver, a pessoa vai ter danos permanentes no sistema nervoso e vai morrer. Contra a AIDS, até hoje não tem cura. Você tem lá o coquetel de medicamentos anti-AIDS, lá, que é o anti-HIV, mas eles permitem, o coquetel permite que a pessoa tenha uma sobrevida, tenha uma qualidade de vida maior, mas ela não, o coquetel ele não elimina o HIV do organismo. A poliomielite é irreversível. Tá? A pessoa teve poliomielite, acabou, ela vai ficar assim com paralisia para o resto da vida. E olha isso, a gente voltou a ter casos de poliomielite depois de, se eu não me engano, acho que 30 ou 40 anos lá que a doença foi considerada erradicada. Por quê? Por causa dos grupos anti-vacinas, os grupos lá, os anti-vax da vida. Tá? Então, eu não consigo pensar como é que uma pessoa pode fazer campanha contra a vacina, expondo a sociedade inteira ao risco de uma criança pegar uma poliomielite e ter paralisia para o resto da vida. Você danifica a vida de uma pessoa em função de uma ideologia absolutamente estapafúrdia. Na minha opinião, pessoal, essas pessoas deveriam ser enquadradas em crime, mas enfim, a lei diz o contrário. Mas vamos lá. Ou seja, é provável que a gente nunca chegue a um remédio efetivo para a Covid. É altamente provável que a gente nunca consiga desenvolver
um medicamento, um fármaco eficaz para o coronavírus. Então, queridos e queridas, qual é a alternativa que nós temos? A alternativa que nós temos, enquanto a vacina não chega para todos, e está muito perto de chegar para todos, é evitar ao máximo a exposição a qualquer tipo de aglomeração. Tá? Não estou falando, não, eu tenho que trabalhar, eu não tenho o que fazer, eu preciso sair de casa, eu preciso trabalhar. Eu entendo, as pessoas precisam trabalhar, tem pessoas que poderiam ficar afastadas temporariamente, mas por uma série de razões acaba não ficando, acaba se expondo ao risco, mas não é para essas pessoas que eu dedico esse vídeo. Eu dedico esse vídeo àquelas pessoas que têm condições financeiras, que têm uma reserva financeira, que têm um emprego que dá para levar do ambiente remoto. E essas pessoas, elas precisariam fazer o sacrifício de ficar em casa, de não ir para bar, não ir para restaurante, de não se expor, em respeito não somente àquelas pessoas que infelizmente têm que trabalhar, mas também em respeito a toda a sociedade. Então, se a pessoa pode ficar em casa, se ela pode ficar em casa, é essencial que ela faça isso. Se for sair em condições atípicas, porque, lógico, um ano cadê? Então, hoje é dia 5 de junho, né? Dia 6 de junho. Então faz um ano, vai fazer 1 ano e 3 meses de pandemia. Ninguém aguenta ficar tanto tempo em casa. Mas se for sair, usar as máscaras que são recomendadas pelos órgãos de saúde, que tem uma máscara específica para isso, então você pesquisa essa máscara, faz o distanciamento social, não chegue perto das pessoas, mantenha a distância e tentem tomar o máximo de cuidado possível, enquanto a vacina não chega. Está muito próximo de chegar. É possível que a gente retome a uma normalidade rapidamente, né, um prazo aí de uns 6 meses a 1 ano, tá? A gente consiga retomar essa normalidade. Tem países que já estão retomando a normalidade, porque já vacinaram a sua população. E eu acredito que é possível no Brasil, pelo sistema de saúde que nós temos, saúde pública, sistema que permite vacinação em massa, é possível que a gente consiga logo vacinar toda a população e aí todo mundo vai poder retomar a economia, retomar as atividades, retomar os eventos de uma forma bastante segura. Este não é o momento. Nós temos o risco recentemente saiu lá a variante P4, né, que está aqui no estado de São Paulo, que está assustando, a variante indiana, que é uma variante potencialmente mais letal, e tudo isso assusta bastante, e então não é o momento da gente se expor, da gente arriscar as nossas vidas e a vida dos nossos familiares e amigos, tá bom? Então, por tudo isso é que eu sugiro que você fique em casa. Protejam-se e protejam-se aqueles que vocês amam, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido até o final. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!